Amado irmão, amada irmã, estou em meu canal cantando, rezando com você, acolhendo a Trindade. Digamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos rezar por todas as ocasiões, mês de agosto, a vocação de modo especial de todos os padres que essa semana a gente celebra. Aí lembra o Dia dos Padres, que vamos celebrar dia 4, já celebramos no final de semana, lembramos, dia de São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres, que era um dos grandes padres que deu sua vida, que também deu seu testemunho através do seu ministério. Então vamos acolhendo a palavra de Deus, cantando o canto "Há um barco esquecido na praia". Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos e profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia. O evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E diz assim: logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar ao anoitecer. Jesus continuava a ir sozinho ao anoitecer. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhar sobre a água. Jesus respondeu: venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: de fato, tu és o Filho de Deus. Acabando de atravessar, desembarcaram em Genezaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-os, espalharam notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar na barra da roupa dele. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir um pouco deste evangelho, da nossa fé, do nosso testemunho. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs,
vai nos narrar o momento em que Jesus andou sobre as águas e que Pedro, pela falta de fé, afundou. Mas Jesus, com sua misericórdia, estendeu a sua mão e o salvou. Ter o olhar fixo em Jesus é não perder o foco, pois Ele é o nosso farol, o nosso guia que nos guia para a terra firme. O barco está em alto mar e não dá mais para voltar. Ele já se foi, não tem como voltar mais. Então devemos ter coragem de navegar. A vida é um barco e às vezes o mar está calmo, mas também às vezes está agitado. Porém, não devemos nos desanimarmos, pois temos o Mestre que está sempre com a gente. As tempestades são as dificuldades da vida na qual passamos. E quem não passou problemas na família, no trabalho, ou até mesmo o desemprego, em que muitos cristãos e cristãs sofrem, cidadãos, cidadãs. Baixo salário para sustentar a família, direitos tirados, dívidas e muitas outras injustiças, mas devemos ter coragem de enfrentá-las com a confiança no Senhor que vem em nosso encontro e que está presente mesmo nos momentos mais turbulentos, mesmo nas grandes tempestades da nossa vida. Não tenhais medo, diz ele, diz o próprio Jesus Cristo. Então, por que ter medo? Jesus é a nossa salvação. A vida é um barco. A igreja também é um barco que foi confiado a nós, cristãos e cristãs de fé. Esta tempestade pode estar acontecendo neste barco, nesta igreja, em sua casa, na comunidade. Mas se Jesus enviou os discípulos, foi sabendo que às vezes somos fracos na fé, que às vezes afundamos assim como Pedro. Mas devemos ter a fé e humildade de Pedro e clamar, pedindo ao Senhor: salva-me, Senhor. Jesus está de mãos estendidas para salvar você. Deus vem ao nosso encontro, vem ao encontro do ser humano, principalmente nos momentos mais difíceis em que passamos. Ele vem nos salvar, amados irmãos e irmãs. Jesus está sempre de mãos estendidas para levantar os caídos, os afundados nas águas turbulentas da vida, do dia a dia, do cotidiano. Quando reconhecemos a presença de Jesus em nosso meio, já não temos medo das tempestades e marés da vida. Ficamos segurando firmes em sua mão e enfrentamos os ventos contrários. Se o Senhor é o nosso Deus e é o Deus de tudo e de todas as coisas, não podemos agir como Pedro. Devemos colocar nosso pé na água e juntos com Jesus, pois Ele é quem nos chama a andarmos sobre as águas de nossas vidas. Coloquemos o pé nas águas para andar com Jesus Cristo, para navegar com Ele, não ter medo. Senhor, nos dê a graça da fé e da coragem para que andemos sobre as águas de nossas vidas junto contigo, e mesmo se vacilarmos, dá-nos, Senhor, a certeza de que Tu estenderás Tua mão e nos salvará. Que Deus te abençoe, te purifique e faça com que a gente possa andar com fé e sem medo sobre as águas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando-se as águas do mar da vida. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza dessa
nessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. De novo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amada irmã, segura na mão de Deus e vai caminhar com Ele sobre as águas. E tenha fé, não tenha medo, que Deus fique e permaneça contigo. Amém.